todos. Os científicos, mais uma vez, inicia uma live aqui todas as quintas-feiras para estar informando a categoria sobre tudo que está acontecendo nesse período de pandemia e também de ataques constantes do governo federal em cima da nossa categoria. Tivemos uma notícia ontem, né, que foi confirmada hoje pela manhã, que o presidente Bolsonaro vetou os artigos que iria retirar os trabalhadores do serviço público na educação desse congelamento salarial proposto pela PLP 39. Então, soubemos aqui na manhã de hoje que estamos com salários e possibilidades de progressão e progressões, né, congelados até final do ano de 2021. 18 meses, mais um presente desse governo Bolsonaro. Na live de hoje, nós estamos aqui trazendo como tema, né, o assunto sobre o Covid, o tratamento, né, e quais as consequências para os profissionais de saúde na questão do Covid-19, né? Então, nós temos aqui o professor José Garcia, que é professor da Faculdade de Medicina da UFG e superintendente do Hospital das Clínicas da UFG, aqui em Goiânia. E também teremos conosco a Ivete Barreto, que é enfermeira e presidente do Corém em Goiás, né? Já colocando aqui o questionamento, já entrando aqui para o professor José Garcia, né? Nós gostaríamos de estar sabendo, professor, como está sendo tratado, qual está sendo o papel do HC frente a essa pandemia aqui no estado de Goiás e mais especificamente em Goiânia. Sabemos que a UFG tem respondido em vários setores, né, positivamente em relação à pandemia, vários laboratórios de pesquisa estão estudando medicamentos, tratamentos e até mesmo uma vacina que possa tirar esse fantasma desse vírus do nosso horizonte, né? E também outros laboratórios têm produzido equipamentos de proteção, EPIs, álcool gel e outros materiais que estão sendo distribuídos dentro da nossa instituição e também fora, para outras instituições de saúde. Mas a pergunta que nós trazemos aqui para o professor José Garcia, qual o papel do HC frente a esse combate aqui no estado e em Goiânia, né? E dentro desse papel, como está o desempenho e qual é o papel também do profissional de saúde do HC que está lidando no dia a dia, no seu cotidiano, com o Covid-19. E já passo a palavra para o professor José Garcia. Bom, boa tarde, Fernando. É um prazer estar conversando com você. Tem feito um belo trabalho na presidência do sindicato, do Sinti-IFES. E boa tarde também à professora Ivete, né, que também tem trabalhado de maneira muito importante, né, na defesa da classe das trabalhadoras profissional da área de enfermagem. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês, visto que esse momento de pandemia traz muitas dúvidas, que traz muitos medos, muitas incongruências. Quando a gente tem um diálogo com pessoas mais esclarecidas e que discorrem sobre o assunto de uma maneira bem clara, isso se torna muito satisfatório e muito útil para a população em geral e para todos aqueles que acompanham. Então, eu cumprimento também a todos os internautas que, neste momento, nos acompanham e terão a oportunidade de participar dessa discussão, desse debate, que eu tenho certeza será de um nível bastante elevado. O que nós podemos considerar, e isso quando começou lá atrás, em fevereiro, março, quando o Brasil começa a ser assolado por esse problema, quando o vírus chega até nós e começa a se espalhar de maneira endêmica, não é, através de infecções já não mais conhecidas, vindas do exterior, nós fomos chamados em vários momentos para relatar sobre o problema. E eu sempre informei, sempre fiz questão, nós tivemos em vários grupos de imprensa, né, em vários órgãos informativos, oficiais e de grande repercussão pública e grande repercussão de mídia. E, para mim, naquele momento, apesar de todas as dúvidas que sempre existiram em relação a essa doença, que é nova, apesar de trazer uma genética e traços de doenças antigas, mas ela é uma doença absolutamente nova,
que o mais importante, o que mais nos protegeria contra esta pandemia, contra o avanço e uma possível evolução ruim em relação a esse problema, seria a verdade absoluta e clara e de fácil entendimento para toda a população, para que todos nós pudéssemos conversar numa única linguagem, pudéssemos ser bem entendidos e que todos pudessem ter clarividência sobre tudo o que estava acontecendo. E continuo mantendo essa mesma ideia, esse mesmo patamar, esse mesmo paradigma. Isso aconteceu na pandemia de 1918, da gripe chamada gripe espanhola, mas que começou lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, que um dos ícones da época que trabalharam arduamente contra aquela pandemia, a primeira frase que ele disse foi que não foi exatamente conhecereis a verdade vos libertará, ou alguma coisa assim, mas foi tipo, a absoluta verdade do que está acontecendo, o esclarecimento de todos os fatos que estão óbvios e à luz de todos, porque são fatos, não são situações de discussão simbólica ou debate subjetivo. São fatos bem objetivos que estão acontecendo. Quanto mais a população tivesse conhecimento, mais fosse orientada, mais fosse, enfim, esclarecida pela ciência da época, e hoje eu trago para a ciência nossa atual, melhor seriam os resultados. Partindo desse princípio, o Hospital das Clínicas ele participou de todas as comissões da universidade, convidados pelo reitor, obviamente, na discussão desde o início, quando ainda não havíamos suspensão de aulas, suspensão de atividades, mas já orientando de que isso deveria acontecer o mais breve possível, visto que se tratava de uma infecção viral, os vírus respiratórios, que nós sabemos têm uma facilidade de transmissão, de transmissibilidade muito alta, são muito infectantes, são muito contagiosos e, portanto, evoluiriam de maneira muito rápida. Isso aconteceu claramente, porque isso já era parte conhecida da doença. Um vírus respiratório, não desconhecido, que é um coronavírus, mas um coronavírus novo que causava um processo inflamatório, tanto pulmonar quanto em todo o organismo, de uma maneira muito agressiva e de uma maneira muito letal. Isso é a novidade desse vírus, né? E dessa nova doença que se assolava e que se apresentava como o novo e o nosso grande dilema e enfrentamento do momento, para que primeiro sobrevivêssemos a ela da maneira mais ética, respeitosa e menos degradante possível e pudéssemos voltar a uma vida normal o mais rápido possível também. O Hospital das Clínicas, então, foi acompanhando toda essa evolução. Inicialmente, nós, como primeiro ato dentro do hospital, nós evitamos que qualquer atividade de aglomeração desnecessária, determinamos, através de ofícios e através de memorandos, que qualquer aglomeração desnecessária, que não fosse essencialmente para assistência, fossem eliminadas, inclusive as de ensino ou pesquisa que fossem realizadas de maneira não urgente, que pudessem ser adiadas. E assim o foi. Após isso, nós começamos a discutir com a nossa comissão de infecção e a nossa CIS, que é a nossa seção de infecção e controle das infecções hospitalares, a maneira de evitar o contágio quando aqueles pacientes contaminados ou suspeitos ou até assintomáticos aqui chegassem. E fomos acompanhando também a evolução de tudo que vinha sendo discutido com a Organização Mundial de Saúde, com o Central Disease of Control, que é o CDC de Atlanta, que é o centro mais respeitado e de maior pesquisa na área de infecção e doenças contagiosas, doenças, enfim, disseminadas e pandemias do mundo. E fomos observando tudo aquilo e adaptando para a nossa realidade, dentro daquilo que nos era possível fazer, dentro daquilo que nos era importante ou mais importante atuar no momento adequado. Nisso, nós tivemos, então, antes de qualquer definição do que seria o hospital em relação a essa pandemia, ou de como ele iria responder, ou iria ser solicitado pelos órgãos públicos de saúde, nós optamos por afastar todos aqueles pacientes, todos aqueles indivíduos, trabalhadores que tivessem maior risco diante da pandemia,
ou apresentassem atestado, etc., foi um afastamento de 160 trabalhadores, praticamente. Desses 160, além desses trabalhadores, outras medidas foram tomadas, como a parada de atividades eletivas, em todos os sentidos, para que elas pudessem aguardar um momento adequado, não expusesse a risco nem o paciente, nem aos nossos trabalhadores da área de saúde, tanto médicos como os trabalhadores da área de enfermagem, de todas as áreas correlatas da saúde, fisioterapia, fonoaudiologia e assim por diante, serviço social, psicologia, enfim, as 9 ou 14 que às vezes aqui estão trabalhando. Além de também nós afastamos os nossos estagiários e estudantes que naquele momento correriam maior risco, visto que havia muito desconhecimento e ainda poucos EPIs que poderiam dar segurança a todos da maneira adequada. Então, tudo isso foi parado nessa época. E até hoje nós estamos caminhando assim, cada vez com mais rigidez, pelo avanço que se avizinha a cada momento e pelos epidemiologistas que têm nos mostrado que talvez o pico da doença em Goiás deverá ocorrer agora em junho, julho, devendo posteriormente acontecer uma queda. Então, nós temos que acreditar nesses dados científicos, que são muito importantes, que ajudaram já a salvar muitas pessoas no mundo e no Brasil e, consequentemente, têm nos ajudado também. Posteriormente a essas decisões, nós conversamos com as duas secretarias, Municipal e Estadual de Saúde, e, inicialmente, eles queriam que nós continuássemos nossas atividades de atendimento de urgências não Covid, que seriam aquelas urgências cardiovasculares, urgências oncológicas, né, de pacientes com câncer, que não poderiam parar de maneira alguma os seus tratamentos, os traumas, né, as fraturas que chegariam aqui, mas isso continha uma certa dificuldade, porque o município, que é nosso primeiro provedor, ele inicialmente solicitou que nós fizéssemos isso, mas posteriormente ele precisou de ajuda para internação e para dar referência aos pacientes com Covid que estavam internados ou que estavam esperando em filas nas UPAs, nos CAIs. E nós, então, conversando com Brasília, através de orientações também da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, nossa co-administradora, nós colocamos instalamos, além destas enfermarias que se mantiveram para atendimento das urgências já mencionadas, uma enfermaria exclusiva e única para atendimento de Covid, com comorbidades, que são os pacientes mais graves, e que praticamente só o nosso hospital, o hospital público, que teria condições, que daria conta de atendimento por exemplo, ao fraturado com Covid, ao infartado com Covid, ao paciente que teve um acidente vascular cerebral com Covid, e nós passamos a atender esse paciente mais complexo, aquele paciente com Covid que precisaria de um atendimento de hemodiálise ou de qualquer terapia substitutiva renal. Enfim, os pacientes mais complexos passaram a ser o nosso alvo. E assim foi feito. Hoje nós estamos com uma enfermaria que pode variar de 14 até 36 leitos, dependendo da situação de coorte. A situação de coorte é aquela que permite que pacientes já diagnosticados com Covid possam compartilhar a mesma enfermaria, podendo, então, termos até 3 pacientes dentro de uma enfermaria, ou apenas um paciente, aí seria o caso de 14 leitos apenas, quando os pacientes são suspeitos, mas ainda não diagnosticados. Também mantivemos o pronto-socorro para esses tipos de casos e somos referência, então, hoje no município para esse tipo de atendimento. Dentro disso, nós nos preparamos de uma maneira muito adequada e nós podemos discutir ao longo do tempo, para a gente não se alongar nesse momento aqui, não ficar muito enfadonho, ou um só monólogo, que nós, então, passamos por várias dificuldades, como o mundo passou, né, em conseguir determinados equipamentos, de uma maneira geral, desde respiradores, que até hoje é um problema, até conseguir luvas ou máscaras, mas fomos lutando e conseguindo manter uma adequação dentro do atendimento. E uma segunda premissa, além de a verdade absoluta, eu coloquei foi de que não haveria jamais a ideia de que no hospital houvesse heróis. Aqui nós temos trabalhadores, nós não estamos numa guerra, nós estamos na luta contra uma pandemia e nós não aceitamos trocar uma vida por outra. Só se atende o paciente se você tiver segurança total para atendimento, senão os serviços não deveriam ocorrer e deveriam ser fechados.
E aí eu vou deixar para a Ivete poder falar um pouco, para você também, Fernando, e as perguntas ao longo do tempo, nós vamos esclarecendo detalhes sobre esse funcionamento do hospital, sobre a doença, enfim, sobre tudo que nós podemos discutir e aproveitar nesse momento que eu acho que pode ser bastante enriquecedor. Obrigado, professor. Vamos passar agora a palavra para a Ivete Barreto, né? E aí, Ivete, eu gostaria que você passasse para nós um panorama dos profissionais de saúde no estado de Goiás, principalmente, né? Mas também no Brasil, se você tiver essa informação, sobre, ante essa pandemia, né? Como está sendo a atuação aí do Corém e como é que o Corém está ajudando, contribuindo, né? No combate e na preservação da saúde dos nossos trabalhadores ante essa pandemia. Ivete, com você. Boa tarde a toda a diretoria do CINT, boa tarde a você, como presidente, está nos brindando com essas lives das quintas-feiras, é uma grande iniciativa, eu acho que as entidades estão acertando muito nisso, trazendo esse momento de reflexão, de discussão com os trabalhadores e trabalhadoras e com a sociedade que pode acessar, né, as lives e também participarem. Eu quero cumprimentar também o professor Zé Garcia, que está aí na direção do hospital, né, os nossos cumprimentos respeitosos através dele a todos os colegas profissionais de saúde do HC. Né, o HC também faz parte da minha vida como enfermeira aposentada da universidade. Né, eu sinto o Hospital das Clínicas como também a minha casa de trabalho. E boa tarde a todos os colegas profissionais de saúde, internautas que estão nos assistindo. Dizer que é uma satisfação para o plenário do Conselho Regional de Enfermagem, aqui por mim representado, tendo a oportunidade de estar travando essa conversa, né, nessa tarde de quinta-feira, para a gente ir ampliando a reflexão. Essa pandemia, apesar de nós já termos vivido outras pandemias no Brasil e no mundo, é nova para a gente, né? Nós estamos muitas vezes aprendendo e reaprendendo como lidar com essa situação no cotidiano das nossas vidas e na estruturação e organização dos serviços de saúde. Então, eu vou ler aqui rapidamente algumas reflexões que eu coloquei no papel para ficar mais sintética e a gente abre para as conversas que eu acho que é bem proveitoso quando a gente vai discutindo e debatendo, né? Bem, até a presente data, o mundo, né, já confirmou aí mais de 5 milhões de casos de Covid-19, né, com mais de 350 mil óbitos, uma das maiores mortandades da nossa história recente, né, na humanidade. No Brasil já se passou de 350 mil casos e mais de 25 mil óbitos. No estado de Goiás, essa curva epidemiológica começa a subir. Nós tivemos no início da epidemia no Brasil, da pandemia no Brasil, uma atitude do governo do estado de uma quarentena mais rigorosa, e isso ajudou no achatamento, no prolongamento, né, de casos mais graves, de situações mais aflitas aqui no nosso estado, que registra hoje mais de 2.500 casos confirmados, com mais de 100 óbitos, né? Embora esses números pareçam para o grande número de óbitos da humanidade, pode parecer para alguns pequenos, mas são vidas que se perdem, são vidas que que não se recuperam, né? E em Goiânia, o epicentro da doença no nosso estado, já registramos mais de 1.500 casos, com em torno de 50 óbitos. Esses foram os dados que eu fui apanhando aí mais recentes, né? Bem, esse é num panorama maior, né? E a repercussão deste cenário entre os trabalhadores da saúde se manifesta também em crescente contaminação e óbito. Dados atuais revelam que só em Goiânia, entre os trabalhadores da saúde, já tem mais de 360 casos de afastamento por suspeita ou confirmação de Covid-19 e 2 óbitos confirmados. Deste total de 362, né, de mais de 360, aliás, 46% são profissionais de enfermagem e 25% são médicos, né? Então,
este crescente dos nossos casos de afastamento e nossos casos de adoecimento aqui, ele é reflexo de uma realidade também que vem em outros estados e uma realidade nacional, né? E que já estava anunciada desde o início da pandemia, que se nós não tivéssemos rigor nas condições de trabalho, nas condições de proteção a esses profissionais, essa realidade ela se acentuaria, porque é uma realidade mundial. Os primeiros a se contaminarem na relação direta com os pacientes são os profissionais que estão ali cuidando desses pacientes, né? E neste cenário, os profissionais da enfermagem são aqueles que estão na linha de frente ininterruptamente. O seu trabalho está voltado, dentro dos serviços, para pelo menos duas vertentes, né? A vertente da organização e efetivação de planos de contingência para a retaguarda necessária ao funcionamento do serviço, assim como na assistência direta aos pacientes, desde a acolhida, lá na atenção na rede básica, ou lá nas UPAs, nos pronto-socorro, até a atenção dentro nas unidades intermediárias e dentro das unidades de tratamento intensivo. E nesse cenário, tem sido estes os profissionais as principais vítimas de contaminação, com subsequente afastamento de trabalho, seja por questões de contaminação direta, questões, né, de recomendação de afastamento por suspeita ou contaminação direta, seja pelas consequências desse trabalho. Nós temos tido muito afastamento dos profissionais de enfermagem por síndrome do pânico, né, por consequências psíquicas e emocionais do lidar com essa situação. Há registros de colegas nos estados onde os serviços já entraram em colapso, de que é insuportável ver tantas pessoas morrer e aquele sentimento de impotência de você não poder dar uma resposta imediata àquela situação. Então, essa sensação de angústia, essa sensação de impotência de você não ter resolutividade no que você está fazendo para a cura daquele paciente, e isso traz para muitos profissionais um impacto muito grande no seu psicoemocional. Bem, as causas, né, também dessa tragédia anunciada entre os trabalhadores de saúde já tem causas básicas que já aconteciam antes, que agora se acentuam, né? O subdimensionamento, ou seja, um número menor de profissionais aquém daquele necessário para o serviço, né? Então, agora, quando as substituições são necessárias, quando os afastamentos são necessários, fica mais evidente a sobrecarga de quem fica, né, para dar conta daquele serviço que é um serviço que trouxe mais estresse, que traz mais procedimentos específicos do que aqueles do dia a dia. As exaustivas horas de trabalho, por não ter regulamentado uma jornada de trabalho, então a enfermagem não tem a jornada de trabalho regulamentada, e aí sofre das consequências de, em alguns serviços, dar 30 horas, em outros dar 40, em outros até 44, né? E como nós, profissionais de enfermagem e da saúde, de um modo geral, também temos salários muito baixos, a necessidade de um duplo vínculo faz com que aquele profissional saia daquele serviço e vá para outro. Então, a exaustão aumenta, o estresse aumenta e a possibilidade de riscos também para a sua saúde aumenta em consequência. Uma outra questão que também já era uma questão que a gente se debatia há muito tempo e que se acentua agora é a questão dos equipamentos de proteção individual, né? Ou a escassez ou a ausência de equipamentos de proteção individual. Nós temos percorrido todo o Estado com as nossas fiscalizações de serviços que não têm absolutamente nenhuma condição de atender pacientes de Covid, porque não tem equipamentos para proteger os profissionais que ali estão. E os equipamentos básicos, aqueles da porta de entrada, né? Então, essa escassez ou essa falta, né, ela tem sido suprida com certeza ao longo desse momento que a gente está vivenciando, né? Nós tivemos uma escassez de equipamentos no mundo, mas o que a gente quer trazer é que já em
com os serviços, esses equipamentos eram escassos. E, portanto, muitas vezes os profissionais não sabiam lidar com ele. E aí vem uma outra situação que a gente tem buscado trabalhar muito junto às unidades de saúde, que é o treinamento e a capacitação dos profissionais para lidar com os equipamentos de proteção. Porque mundialmente também está registrado por evidências de que a paramentação e a desparamentação, particularmente a desparamentação, quando não é feita de forma correta, leva um grande índice de contaminação dos profissionais de saúde, sejam eles profissionais de enfermagem ou não. Então, ter o treinamento para você ter condições de usar de forma adequada e racional estes equipamentos é muito importante. A racionalidade também no uso desses equipamentos, ele é um outro fator que é muito ressaltado nesses momentos, né, mais críticos do uso dos equipamentos. Por quê? Não é só pela escassez que a gente tem que ter a racionalidade de usá-lo, é também para que a gente não tenha a falsa sensação de que está protegido e de fato não está. E qual é o parâmetro que eu vou usar para saber se eu estou devidamente paramentado ou não? O parâmetro é o parâmetro do conhecimento. É o parâmetro do treinamento, da capacitação. E aí o Conselho tem investido, não só o Conselho Regional de Goiás, mas no Brasil inteiro, o COFEM abriu 300 mil vagas de cursos de capacitação gratuitos, né, via internet, onde o conhecimento de cada passo desses processos de biossegurança são evidenciados e ressaltados, porque neste momento também o conhecimento é uma forte arma de proteção para os profissionais. Outros aspectos, né, que a gente tem abordado também e que tem levado aí pelo Estado afora algumas preocupações, são os EPIs, às vezes, de baixa qualidade. A gente tem encontrado em alguns hospitais, principalmente no interior, pela falta de condições de adquirir equipamentos, os estabelecimentos estavam fornecendo para os profissionais de saúde máscaras de pano, né, que não é recomendada para quem está lidando com o paciente de Covid ou quem está ali recebendo aqueles pacientes no pronto-socorro, por exemplo. E aí, diante disso, o Conselho Federal fez um projeto que já está em execução nestas unidades, nesses serviços, onde não tem EPI ou a escassez é muito grande, e nós estamos fornecendo provisoriamente uma pequena quantidade de EPI para que os profissionais possam se proteger até que a instituição providencie. Né? No Conselho não está fornecendo equipamentos de proteção para todos os serviços. Né? O Conselho tem feito dentro de um projeto de proteção aos profissionais, onde nós identificamos que não tem EPI, ou que o EPI está inadequado para aquele determinada atuação do profissional, a gente tem fornecido tanto a máscara N95, e a partir da semana que vem nós forneceremos também a máscara cirúrgica. Essas são algumas questões que a gente tem levantado das situações em que os trabalhadores se encontram. Né? E ainda tem também reflexos, principalmente no interior, da falta de insumos básicos, como sabão, álcool em gel, né? Estruturas físicas deficitárias, instituições que não têm banheiros adequados, não têm refeitório, não têm um local de descanso, e acabam os trabalhadores se aglomerando ou tendo uma proximidade muito grande, né, para se deslocar e fazer as suas atividades ali dentro do ambiente de trabalho, e isso também tem um fator importante de contaminação entre os trabalhadores da saúde e entre os trabalhadores de enfermagem. Né? A contaminação ali é feita não a partir do contato com pacientes, mas a partir de contatos com os próprios colegas. E, por fim, né, a situação se agrava muito porque a gente sabe que boa parte desses problemas que nós vimos no setor público, por exemplo, é resultante do subfinanciamento do SUS. Né? O subfinanciamento do Sistema Único de Saúde trouxe
para esse momento as sequelas de infraestruturas inadequadas, né, de quadro de pessoal insuficiente, de baixos salários em muitas instituições. Nós sabemos, por exemplo, que tem cidades nossas em Goiás que paga para o técnico de enfermagem um salário mínimo, para o enfermeiro um salário mínimo e meio, né, para trabalhar. E isso gera, além, né, da indignação por salários tão baixos, tão aviltantes, gera a necessidade da pessoa buscar outros vínculos para poder sobreviver, né? E essa sobrecarga, essa correria também traz para os profissionais a possibilidade de estarem se contaminando em um ou outro serviço ou no deslocamento entre os serviços, né? Em Goiás, isso a gente vê também uma dificuldade muito grande em relação a isso, que é principalmente em relação à substituição dos profissionais que são afastados por suspeita ou confirmação, dentro das organizações sociais, né? As OS que dominam hoje toda a gestão dos hospitais públicos do estado de Goiás, elas têm uma resistência muito grande em acatar um plano estrutural de contingenciamento no que diz respeito ao cuidado com os recursos humanos, principalmente na testagem e no afastamento. Porque uma outra questão que a gente tem abordado muito é a necessidade de testar os profissionais de saúde para que você possa ter o parâmetro daqueles assintomáticos que precisam ser afastados também para cumprir quarentena, e aqueles que estão retornando, enfim, todos aqueles parâmetros protocolares necessários para resguardo e proteção dos profissionais. Então, essa tem sido uma realidade da enfermagem em maior monta, porque nós somos os maiores e o maior número de profissionais na saúde, mas o reflexo também nas outras profissões. Nós vimos que os 2 óbitos que nós tivemos em Goiás, foi um profissional de enfermagem laboratório, ela fazia as 2 ações, e a outra foi um colega médico, também colega nosso aqui do Hospital das Clínicas. Nós já dirigimos o nosso pesar às famílias, amigos e aos colegas desses 2 profissionais, né, que já foram as primeiras vítimas da Covid aqui no nosso estado. Bem, agora tudo isso eu coloco assim também, e a gente tem refletido isso muito no nosso conselho, que toda essa tragédia anunciada nacionalmente, né, essa situação que nós estamos vivenciando entre os trabalhadores e os próximos passos de alargamento e expansão, né, da pandemia no país, ela se deve muito à ausência de um plano de contingência nacional, né? O desgoverno do atual presidente, que em plena pandemia tira um ministro da saúde, põe outro, tira, e por aí vai, né? O desgoverno e o descompasso na relação com os governadores e os prefeitos dentro de uma possibilidade mínima de acertos de medidas, nesse descompasso, essa briga que ele arruma a todo momento para não atender as necessidades básicas dos estados e municípios, para resolver minimamente a situação de atendimento nos municípios. Isso é uma das maiores causas da calamidade que ainda está por vir. Os dados dos nossos cientistas da UFG estão mostrando que o Brasil poderá chegar a 88 mil mortes, né? Isso pode não significar nada estatisticamente para o governo federal, mas significa muito para cada família, para cada indivíduo que perde a vida, e para nós, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, cada colega que se vai é um pedaço para a gente que vai junto. Porque nós juntos é que construímos esse sistema único de saúde, seja ele no atendimento público, seja ele na complementariedade do atendimento privado. Somos nós que fazemos essa máquina de saúde funcionar no nosso país. E cada um que se perde, né, nessa pandemia é uma tragédia pessoal, é uma tragédia para a família, e é um rescaldo muito amargo para nós, trabalhadores e trabalhadoras, que nos vemos na condição fragilizada de pensar que poderemos ser a próxima vítima. Então, a gente tem
tem feito muitas fiscalizações. Nesse período de decreto da pandemia para cá, o Conselho Regional de Enfermagem já fez mais de 200 fiscalizações, entre presenciais e remotas. Nós já abordamos todos os municípios de Goiás, né, do ponto de vista de orientação sobre planos de contingência, principalmente os planos de contingências de enfermagem. Abordamos todos os responsáveis técnicos nos municípios, né, na rede básica ou nas instituições hospitalares, e estamos extremamente atentos em cada denúncia que nós recebemos. Desculpe. Nós já recebemos cerca de 100 denúncias no nosso conselho, e 98% dessas denúncias hoje já foram averiguadas, né? Nós não estamos deixando passar absolutamente nada, né? Não só pela necessidade de cumprir o nosso papel como conselho, mas principalmente para atender e averiguar as condições de trabalho dos nossos colegas nesse momento. Sem nos descuidar, é óbvio, daquela questão primordial dos conselhos, que é preservar a incolumidade pública, né? Nós queremos que funcionem bem os serviços, que os profissionais estejam protegidos, que as condições estejam as melhores para atender a população, porque o nosso principal objetivo é dar segurança à população do atendimento que os profissionais de enfermagem fazem. Então, essas seriam, assim, as nossas primeiras considerações, e estamos abertos para a gente continuar conversando, né, e trocando ideias sobre esse momento. Obrigado, Ivete. Você trouxe números bastante interessantes, né, alguns lamentáveis, né, sobre a situação da enfermagem e dos profissionais de saúde no estado de Goiás. E aí, aproveitando parte dos dados que você nos trouxe, que é esse adoecimento de 40% dos profissionais de enfermagem, 25% dos profissionais médicos, juntando isso com a notícia que nós vemos na mídia o tempo todo da subnotificação, tanto dos pacientes quanto de profissionais que atuam na saúde, eu já vou fazer a próxima pergunta que muitos internautas aqui têm feito aqui no chat, a Graciele Herminda, Cida Campos, Juliana Rodrigues, entre outros, né? Para o professor José Garcia. Como é que está sendo o procedimento de testagem dos profissionais de saúde que atuam, né, no combate ao Covid dentro do HC? Isso está tendo uma regularidade, né? Eu tive uma notícia que eu li essa semana no Jornal Popular, que a Secretaria Estadual planejou um grande teste em todos os hospitais da rede estadual, se eu não me engano era hoje e amanhã, eles vão testar todos os profissionais, até para diminuir essa questão da subnotificação dos profissionais da saúde, que a Ivete também falou que já tem dados concretos, né, de que são um número grande de profissionais infectados. Então, professor, como está sendo tratado aí, conduzido, qual o protocolo que o HC tem na testagem dos profissionais que atuam dentro do hospital? Professor, acho que o seu microfone está desligado, professor. É o seu técnico aí de coisa que me importa. Ah, certo. Ok. Isso é censura, viu? Na verdade, o que acontece é que nós não temos nem os reagentes e nem o teste para testar de maneira periódica no hospital ainda. Isso não chegou até nós. Me parece que o Brasil teve uma dificuldade muito grande de ter acesso, e principalmente ao teste sorológico, que é um teste feito de maneira mais rápida, e o RT-PCR, que nós só temos acesso através do LACEN. Então, é feito apenas naqueles pacientes que estão internados e que têm suspeita de Covid. Os nossos trabalhadores não estão sendo testados. Eu vi um questionamento aí da Fátima, se eles não deveriam ser testados rotineiramente. Com certeza. A testagem é a maior segurança que a gente pode ter, além do afastamento social, além das quarentenas, dos isolamentos. A segunda arma mais potente que a gente tem contra a doença é a testagem, e a testagem rotineira, para que a gente entenda como é que está evoluindo na população e até para a segurança dos trabalhadores que estão direto no fronte do enfrentamento dessa doença.
Aqui no hospital, na verdade, nós tivemos poucos casos, nós tivemos um caso de uma técnica de enfermagem que foi dado como positivo e que a gente tem dúvidas se houve essa contaminação dentro do hospital, mas nós optamos pelo cuidado máximo, através de EPIs, que são fornecidos de maneira, principalmente os trabalhadores que trabalham, que estão atuando nas enfermarias, no pronto-socorro e nas UTIs COVID, que nós chamamos de covidário, onde estão lá os pacientes de maior risco e aonde nós tivemos até agora praticamente de mais de 160 pacientes internados e girados, 26 que se positivaram, foram tratados e recuperaram. Nenhum paciente foi a óbito aqui, nenhum paciente evoluiu mal. E nós estamos tratando, eu falei isso há poucos dias para o reitor, da maneira mais simples possível, da maneira mais básica, com o nosso tratamento arroz com feijão, vamos dizer assim, que mantém o brasileiro no seu dia a dia, dentro da área médica, é a hidratação, é a manutenção dos sinais vitais, é a manutenção de uma boa respiração, de uma boa oxigenação, sem nenhum milagre, né, sem nenhum ganho em qualquer loteria que seja a quina ou qualquer quina semelhante. Nós temos apenas feito trabalhos científicos nesse sentido, para realmente tentar elucidar uma série de dúvidas que foram colocadas tanto na cabeça da população quanto dos profissionais de saúde. E o que a gente tem hoje é que realmente não existe nenhum tratamento eficiente para essa Covid de maneira específica e que a única evidência que se tem é que a vacina será o melhor e o mais bem-vindo dos tratamentos possíveis e que provavelmente poderão eliminar de uma vez com essa pandemia. Mas nós temos aqui, então, nós não recebemos ainda, por parte dos nossos provedores, nenhum tipo de teste permitido para fazer em massa aqui nos nossos trabalhadores. Já solicitamos. A própria Brasília, através da EBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, comprou, se não me engano, mais de 500 mil desses testes rápidos e ficou de nos enviar até o começo desse mês de junho, uma quantidade bastante razoável, acredito que deve ultrapassar 10 mil, para que a gente possa fazer em todos os nossos trabalhadores de uma maneira, obviamente, sistemática e rotineira. O que nós temos hoje de vantagem é que nós estamos dentro da universidade e a universidade permite que a gente trabalhe, ou que nós trabalhemos, de uma maneira colaborativa e cooperativa muito grande. Né? Então, a Faculdade de Enfermagem, através da professora Classi, conseguiu, através de um empreendimento de pesquisa, vários testes que estão sendo feitos aqui próximo, né, ao lado, próximo à Faculdade de Educação, numa tenda, que estão testando profissionais de saúde e profissionais da segurança pública. Então, são profissionais de saúde pública de todo o Estado e também da segurança, mas que já é um início que nos permite encaminhar pacientes ou aqueles que queiram já testar. Fora isso, nós apenas testamos os pacientes internados e nem somos nós que testamos. Nós solicitamos ao LACEN, o LACEN colhe os casos e depois nos manda. E entra, inclusive, numa fila que demora muito. O resultado não vem de maneira rápida ou de maneira que seria consistente para dar maior rapidez, maior fluidez, inclusive, para podermos deixar esses pacientes numa convivência normal, retirá-los da enfermaria COVID e até para não deixá-los correr risco, porque a grande maioria deles que foi internada nessas enfermarias não tinha COVID, tinha síndrome gripal, uma síndrome gripal por outros patógenos e tinham também uma síndrome respiratória aguda severa por outras condições também que não o COVID. Precisam de tratamento, mas seriam complicadíssimos se tivessem associação ao COVID. Os nossos trabalhadores, é o que eu digo, com essa sorte, nós temos hoje aproximadamente 8 trabalhadores afastados com suspeita, sendo que deste apenas um foi confirmado e 2 desses já passaram o resultado hoje, que já deram negativo e estiveram bem. Nós tivemos a infelicidade de perder um colega que trabalhava há quase 25 anos aqui no hospital, o doutor Emivaldo, a quem nós decretamos, inclusive, por ser nosso primeiro paciente, nosso primeiro profissional da área de saúde, COVID, que perdemos dentro do hospital, mas foi um profissional também que nós reputamos não ter sido acometido da doença ou ter sido infectado aqui dentro, apesar que isso é muito difícil, você definir aonde foi feito, porque, como a Ivete falou, nossos profissionais de saúde, não só o profissional da área de enfermagem, mas o profissional da área de saúde em geral,
ele é mal remunerado. Sendo mal remunerado, ele tem vários pontos de ação, ele atua em vários trabalhos. O doutor Emivaldo mesmo trabalhava em vários locais ao mesmo tempo. Né? Logicamente, isso aumenta o estresse, baixa a imunidade, dificulta a sua recuperação, às vezes até de combate a um vírus que poderia não tê-lo atacado de uma maneira tão agressiva, mas o atacou. Ele teve contato, existem hospitais privados que estão tendo realmente quase que endemias internas de contaminação de funcionários, pelos vários motivos, a Ivete citou vários, não é? Entre eles, principalmente a falta de qualidade tem sido também questionada em determinados momentos, porque para você ter uma ideia, nós tivemos aqui, num determinado momento, para a compra de máscaras, 24 licitações negativas, desertas. Ninguém apareceu para vender máscara para a gente. Nós estávamos a ponto de ficar sem máscara dentro do hospital, que seria, para mim, um caso de fechamento absoluto, né? Visto que nós discutimos em vários momentos, até quando começamos a nós mesmos produzirmos máscara com o material que nós tínhamos aqui e que foi analisado pela engenharia de produção e a bioengenharia de que ele seria adequado para isso. Mesmo assim, é um desafio diário manter a qualidade e a quantidade de EPIs constantes para a segurança máxima do nosso pessoal. O doutor Emivaldo também fez uma viagem para o Pará, onde a coisa... Não sei se eu já voltei. Eu já voltei, seu áudio voltou, professor, mas a sua imagem... Eu falando que a minha figura até facilita, para vocês não me verem, até bom para vocês. Minha fotografia não é muito boa, não. Então, o que acontece é que isso permitiu que ele acontecesse realmente uma tragédia maior com esses trabalhadores. E nós tivemos, inclusive, 2 casos, nós tivemos, na verdade, 4 casos de contaminação, 2, inclusive, na diretoria, que foram afastados, deram testes positivos, evoluíram como uma situação moderada, de uma infecção moderada, e, posteriormente, negativaram e vieram e que realmente pegaram fora. Eles, inclusive, sabem o momento e aonde foram infectados. Como tivemos também 2 médicos que davam plantão aqui e em São Paulo e em outros locais e contaminaram-se, provavelmente, acredita-se, pelo estudo epidemiológico, também em São Paulo. Mas também, graças a Deus, não teve o contágio de nenhum outro paciente, de nenhum outro colega aqui da área de profissional de saúde. Nós mantivemos todos dentro de um rígido controle de quarentena e evoluíram também de maneira moderada. Eram pacientes jovens, mesmo sabendo do risco de todos, eles, graças a Deus, evoluíram bem. Então, o que nós temos feito é feito esse controle epidemiológico, enquanto não nos é possível fazer também o controle de testagem. Então, a testagem é fundamental, nós vamos consegui-la, logicamente está chegando muito tardiamente, mas são os vários problemas que Ivete colocou, além dos problemas do mundo ter ficado na mão de pouquíssimos produtores, pouquíssimos fabricantes. Quer dizer, isso facilitou a criação de oligopólios, o que impede, em determinados momentos, que você tenha realmente opções e nos amarra dentro de qualquer situação mais grave, onde você fica na mão dessas pessoas que podem não só não te entregar o produto, também te entregar um produto de qualidade ruim, te entregar um produto a preços aviltantes. Então, esses são os problemas dos oligopólios que acontecem e que nós temos que, pós-pandemia, pensar muito nisso na saúde, porque não prejudica somente o trabalhador, nem o paciente que depende do SUS, prejudica a população como um todo, os 210, 220 milhões de brasileiros que hoje existem. Estou tentando voltar a minha imagem, mas parece que o celular realmente ele recusa. Ok, professor. Vou fazer a mesma pergunta para a Ivete em relação aos testes e à subnotificação, Ivete, e queria que você comentasse para nós como que o Corém, se o Corém e o CONFEM, né, Conselho Federal, tem atuado no sentido de prover esses testes para os profissionais, né? Se existe alguma ação, alguma atividade
que os conselhos federais e o conselho regional poderia estar fazendo para que os profissionais de saúde no estado e no Brasil todo tivessem acesso mais rapidamente a esses testes. Nós sabemos que são testes que não se encontram em qualquer laboratório, em qualquer esquina, né? Que precisam muitos deles de importação de materiais, mas como é que o CONFEM e o COREM têm agido nessa questão dos testes, né? Da falta de testes, e também como ele vê a subnotificação dos casos, né? Que a gente tem ouvido muito da imprensa, essa questão da subnotificação, que os números seriam bem maiores do que estão aparentando ser, né, divulgados pelo próprio Ministério da Saúde. Ivete. Olha, em relação à subnotificação, o Conselho Federal criou um observatório próprio, onde a gente tem estimulado tanto os enfermeiros responsáveis técnicos de cada instituição para notificar neste observatório os afastamentos dos seus profissionais dentro de cada serviço, seja ele qual for. Ele pode entrar no observatório, é simples, ele clica, entra e faz a notificação, como a própria pessoa afastada também pode fazer essa notificação. Essa é uma tentativa da gente ter dados que a gente possa cruzar com os dados oficiais. Essa é uma busca que a gente tem feito, inclusive nas fiscalizações. A gente tem cobrado dos profissionais responsáveis pelas unidades que façam essas notificações para que a gente possa ter números mais fidedignos. Essa tem sido uma ação constante de nos autorresponsabilizarmos também pelas informações que a gente precisa para subsidiar políticas, né, e ações junto ao Ministério da Saúde e tudo mais. Em relação aos testes, né, nós temos também buscado fazer uma ação junto aos sindicatos e junto ao Ministério Público, pedindo que se evidencie as necessidades dos testes dos profissionais, não só aqueles que estão com sintomas, né, com sinais e sintomas, mas aqueles que são contactantes também, mas tem sido muito difícil. A realidade é que a gente não tem encontrado testes em quantitativo suficiente para serem adquiridos. Da mesma forma que o Conselho Federal fez um projeto nacional de aquisição de máscaras em 95, adquiriu no primeiro lote 100 mil máscaras em 95, distribuiu em todos os estados de acordo com o quantitativo, né, de profissionais e os processos de evolução da pandemia nos estados. Está adquirindo agora um outro lote de mais 100 mil máscaras, tentou adquirir os testes para ver se a gente também supria as necessidades de testagem minimamente naqueles locais onde não tem feito teste nenhum, né? Mas, infelizmente, não conseguimos êxito. Já foi feito o chamamento público pelo Conselho Federal, tal qual fez das máscaras anteriormente. Essa realidade que o doutor Zé Garcia colocou em relação da gente fazer licitações e não serem vazias, é uma realidade que a gente viveu no Conselho Federal, vivemos aqui em Goiás. Nós abrimos 2 licitações para comprar máscara cirúrgica, inicialmente não conseguimos, a gente só conseguiu posteriormente e ainda vamos receber dos fornecedores agora no início do mês de junho. Então, a dificuldade objetiva é essa em relação à necessidade de testagem. O que nós temos discutido com as secretarias, com as autoridades, é que aqueles testes adquiridos sejam priorizados a estes profissionais, que minimamente a gente tenha condição de, para aqueles colegas que estão em torno, lidando com a Covid, ou em torno de quem está lidando com a Covid, possa ter o acesso mais rápido a essa testagem, que a gente sabe que não é uma vez só, é uma testagem periódica. E isso é o que nos aflige muito, essa dificuldade objetiva da aquisição dos testes. Tivemos a informação que Goiânia também, né, o município de Goiânia abriu já licitações, não conseguiu comprar em quantidade suficiente para fazer essa testagem, mas que a Aparecida já conseguiu. Enfim, o que eu vejo também, e o que a gente tem percebido nesses contatos que a gente tem feito, é que alguns municípios têm se esforçado em buscar essas soluções, né? Alguns têm se acomodado, é uma realidade brasileira objetiva e que vocês sabem, e nós conhecemos muito bem, né? Tem a acomodação de alguns gestores
mas tem empenho de outros. E aí a gente busca reforçar o empenho dos que têm se empenhado e cobrar a ação daqueles que não têm se mexido muito. Vai fazendo aquele barulho, mas não se mexe muito, né, em relação de tomar medidas efetivas. Aqui em Goiás, por outro lado, a gente criou, né, o Comitê de Defesa dos Trabalhadores, onde reúne conselhos, entidades sindicais, centrais sindicais. Esse comitê tem atuado bastante. Hoje mesmo nós teremos, às 18 horas, às 19 horas, desculpe, na frente do Hospital Materno Infantil, um ato simbólico em homenagem aos colegas que já faleceram, aos colegas que estão adoecidos pelo Covid, uma demonstração de que nós estamos incomodados com essa realidade e estamos buscando saídas, né? As homenagens póstumas é um lamento que a gente faz de ter perdido os colegas, né? Mas também uma demonstração de que as vidas que não são recuperadas, elas farão falta no serviço de saúde daqui a alguns dias. E essa é uma preocupação permanente nossa. Na hora que você tira um profissional, que você afasta um profissional da linha de frente, faz falta para aqueles pacientes que estão lá e os que vão chegar. Então, a gente precisa proteger os profissionais de saúde, porque são eles que estão em sustentação ao funcionamento e ao atendimento à população. E esse apoio a gente tem buscado também junto à sociedade. E a sociedade compreender a importância, né, de ter esses profissionais da linha de frente em condições de trabalhar. Eu tenho certeza que eles passam a ter uma compreensão mais objetiva da necessidade do isolamento social e a preocupação momentânea que a gente tem, né? A gente está vendo as medidas de relaxamento, as pressões para cada vez maiores para abrir o comércio, para abrir instituições, empresas, né, academias e por aí vai, para funcionar, onde vai causar aglomerações, onde vai trazer muita gente para circular, e isso resulta em mais contaminação, e o reflexo é lá nos serviços de saúde, né? E quando tem um reflexo no serviço de saúde e o serviço entra em colapso, ele não é só pela estrutura física que não cabe mais gente lá dentro, é pela estrutura das condições de recepcionar esses pacientes do ponto de vista das pessoas que têm para trabalhar, né? Desde o profissional de saúde até o profissional da limpeza, da conservação, né, dos serviços essenciais que fazem que toda essa máquina da saúde funcione. Então, a gente tem buscado reforçar também essa questão importante do isolamento social. Ainda não estamos em momentos de flexibilizar, né, e expandindo esse isolamento ao máximo, né? A gente já teve aí uma abertura até certo ponto, eu acho que está na hora de fechar novamente, porque a realidade que a ciência nos mostra, ela é bastante cruel, né? Então, precisamos nos cuidar e ajudar a cuidar dos demais. Ok, obrigado, Ivete. Voltou a imagem do professor. Professor, tem muitas perguntas aqui sobre os equipamentos de proteção individual de trabalhadores aqui do HC, e nós sabemos que no princípio da pandemia, lá para início de março, né, todas as instituições, e o HC não foi diferente, teve que correr atrás aí desses equipamentos de proteção dos trabalhadores e tentar buscar daí algumas formas de suprir essas demandas iniciais, né, até mesmo a identificação e os protocolos iniciais de utilização dos equipamentos, qual seria o equipamento mais adequado, né? Então, algumas perguntas colocando aqui sobre as máscaras que o próprio HC tem produzido, né? Eu sei que alguns laboratórios e algumas unidades da UFG também têm produzido máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Então, a minha pergunta seria nesse sentido: como é que está o estoque, né? Quanto de equipamentos, EPIs, né, o HC dispõe hoje? Está sendo em número suficiente ou está com estoque muito baixo, ou já tem alguns EPIs que estão faltando realmente? Como é que está essa situação em relação aos EPIs e a qualidade deles, né? E aí, só para reforçar também uma informação que o senhor falou no bloco anterior, que eu queria que o senhor confirmasse, é que já foi pedido, então, para a EBSER Nacional
Os testes, o senhor falou que deve chegar início de junho agora, uma quantidade de testes suficiente para testar com uma certa periodicidade os trabalhadores. Me confirma isso, por favor, e responde a questão dos EPIs. É isso mesmo. Sobre os testes, eles fizeram uma compra nacional, né, pelo Brasil todo, que deve vir para todos os hospitais universitários. Naturalmente, a gente não sabe da entrega, porque são importações, e essas importações estão dependendo tanto do transporte quanto do cumprimento daqueles vendedores que ficaram responsáveis pela venda à EPSER. Nós não temos nenhum contato sobre isso. Nós vamos receber, e como nós temos recebido, nós não temos recebido normalmente verba, nós temos recebido já o EPI ou o material, o que é até melhor para nós, porque a verba do dia a dia nós temos utilizado dentro do custeio do hospital para compra. Inclusive, nós tentamos comprar respiradores recentemente. Nós fizemos a solicitação da compra de 20 respiradores e conseguimos apenas 2. E não temos nem previsão de entrega dos próximos ou dos outros 18 que nós precisaríamos de imediato. Mas não há falta de respirador no momento no hospital. O que nós nos propusemos atender, nós temos todo o material. O material que nós estamos... então, a gente espera que realmente esse material para testagem venha. Qualquer coisa, a gente volta a conversar e o que Brasília nos falar, nós informamos. Mas a previsão era que viesse, inclusive, nem no começo de junho, fosse no final de maio, que já chegasse esse material. Mas eu considero que no final de maio já foi. Nós estamos no dia 28 de maio, né? Era para ter recebido, já ainda não recebemos. Então, vamos colocar que a nova informação deles é que no começo, nessa primeira quinzena de junho, esse material para testagem chegaria. Mas qualquer novidade, nós informamos ao sindicato e à comunidade do hospital para que ela fique informada. Em relação ao nosso material, nós hoje não temos falta de nenhum tipo de material. Nós gastamos, em média, no mínimo, vamos dizer assim, que nem é uma média, um número quase que absoluto, 2.200 máscaras por dia. Isso, no início, para você ter uma ideia, antes da pandemia, o nosso gasto era de aproximadamente 1.200 diárias. Aí nós fomos buscar, naturalmente, diante desse padrão modificado, desse padrão de uso realmente muito mais robusto da quantidade de EPIs, nós fomos atrás de uma quantidade maior com todas essas dificuldades relatadas. Primeiro, preços aviltantes. Segundo, material de baixa qualidade. Terceiro, material nem entregue. Mas nós tivemos a sorte de vir muito pouco material que realmente deixasse alguma dúvida. E os que deixaram alguma dúvida foram analisados e nós não tivemos nenhuma negativação absoluta de qualquer material. Inclusive, todos foram aprovados pela Anvisa. Parece que houve um único lote de máscaras que veio pela EPSER e que teve que ser devolvida a pedido da própria EPSER depois que os hospitais abriram e fizeram a análise dentro das suas engenharias, dos seus sócios, né, dos seus profissionais da área de segurança do trabalho. Esses materiais foram devolvidos e nós estamos esperando chegar novos, mas foram apenas com máscaras. As máscaras que nós estamos fazendo, nós usamos um material TNT que era utilizado para cirurgias e para a formação de pacotes. Eles eram impermeáveis para que eles fossem as autoclaves, é um material azul, um TNT mais resistente, inclusive com uma micragem maior do que a de máscaras cirúrgicas e com a capacidade de filtração maior. Se não me engano, a última análise do SORT, ele tinha uma filtragem de aproximadamente 70% a 80% das partículas que poderiam tentar ultrapassar esse tipo específico. Naturalmente, a gente sabe que a N95 ela segura 95%, assim como a PFF2, e a PFF3 segura 98,9% das partículas aéreas que ficam suspensas e que podem chegar até as vias aéreas. Então, nós temos hoje a capacidade de produzir do nosso material 2.000 máscaras diárias. Temos recebido máscaras que têm vindo de doações de várias entidades, da Sotiego, que é a Sociedade de Terapia Intensiva de Goiás, um pessoal que trabalha na área de agronegócio, que tinha uma produção
de máscaras para uso em áreas de trabalho de risco, para gases, etc. Eles também têm nos oferecido uma média de 2.000 máscaras semanais. Parece um número pequeno, mas para nós qualquer número é importante. E compramos uma grande quantidade também, e as máscaras da EBSER, apenas um lote que nós tivemos que teve que ser devolvido. Então, nesse ponto de máscaras cirúrgicas, nós estamos bem tranquilos. A N95, que é aquela que deve ser utilizada nas situações mais evidentes de risco maior, dentro do covidário, nos pacientes que ficam, nos profissionais que ficam em atendimento em pacientes duvidosos, que a gente não sabe se podem ou não estar contaminados, principalmente de pronto-socorro e UTI, que apesar de não serem Covid, poderão ser portadores assintomáticos, que, como o Ivete falou, são talvez os maiores transmissores que nós temos hoje no mundo, no Brasil e em Goiás, obviamente, como todo lugar. São pacientes que nem a doença tem, que apenas são infectados e que transmitem com muita facilidade esse vírus. Então, todo esse tipo de atendimento pelo nosso profissional, ele tem que estar muito cuidadoso. A N95, nós temos tido um gasto mais ou menos de 900 máscaras diárias. Nós temos aqui, geralmente, os hospitais do Brasil, eles têm dado tanto a N95 como a PFF2, que são semelhantes em sua capacidade de proteção, elas, em vários hospitais da rede pública brasileira, e a da rede privada, eu acredito que seja até pior a situação, ela não é fácil, não. Eles têm dado essas máscaras para durar de 1 a 2 semanas, com possibilidade de limpeza e, às vezes, até alguns protocolos de desinfecção. Mas nós aqui temos optado por qualquer estrago, qualquer desgaste, qualquer umedecimento dessas máscaras, o profissional pode nos procurar e nós trocamos a máscara. Ela tem sido mais controlada apenas. Nós temos pedido que cada um que pegue a sua máscara assine para que a gente tenha um controle máximo, porque, como também foi dito, muito bem dito pela Ivete, nesse momento, o controle para que não falte, para que no futuro a gente continue tendo segurança, que a gente não precise fechar serviços e nem expor ninguém a riscos, que seria, do meu ponto de vista, e eu acho que do ponto de vista de qualquer pessoa de bom senso, um absurdo, né, inimaginável. Então, a gente tem esse controle maior, mesmo porque são máscaras muito mais caras. Pra você ter uma ideia, uma máscara cirúrgica que há tempos muito próximos, não tempos prísticos ou primitivos, mas tempos muito próximos. O ano passado, a gente comprava por 2, 3, 5 centavos, quando muito caro, diante de muita briga, chegavam a 10 centavos a unidade, elas passaram a custar 2, 3, 4, até 5 reais a unidade. Ou seja, um aumento, pode parecer pouco quando se fala de uma unidade, mas imagina quando nós falamos de 2.200 sendo gastas diárias, ou seja, de 70 mil sendo gastas mensalmente, ou até mais, dependendo das situações, e isso gera um gasto realmente absurdo, e que nós temos que controlar. É muito importante, nesse momento, saber o desconto e controlar todas as áreas. Mas os nossos EPIs, temos também face shield para todas as necessidades, que é aquele plásticozinho que a gente coloca na frente da cabeça, né? Um acetato, e que ajuda a máscara. Temos óculos para sobreposição de portadores de óculos, ou aqueles que não precisam também para proteção dos olhos, né? E como o Ivete falou, nós temos feito capacitação em todos os profissionais. O profissional da área de enfermagem talvez seja o mais bem aquinhoado nesse ponto, porque eles são muito acostumados, né, a se paramentar, desparamentar. E já na área médica, quem mais é acostumado é o cirurgião, que não são a maioria são clínicos, e os clínicos estão passando constantemente por uma capacitação permanente, assim como residentes, e os prováveis hospitais, estudantes que têm participado também passam, e quando são regimentados para o trabalho, eles são paramentados e devidamente orientados, apesar de a gente saber que realmente o grande risco da contaminação do trabalhador de saúde é no momento da desparamentação, onde acontecem falhas técnicas, às vezes imperceptíveis, diante de um momento que, imagina, o tanto que é estressante. Eu acredito que não haja trabalho mais estressante do que do profissional da área de saúde. E, dentre eles, o de enfermagem talvez seja o que mais se estressa
porque ele é o que fica mais tempo ao lado do paciente, ao lado de situações críticas, como foi colocado pela nossa presidente. E isso é de um desgaste mental absolutamente imenso, imenso. E, naturalmente, nos momentos em que você está deixando o plantão, talvez até partindo para um outro, pelos problemas também já aventados, está extremamente cansado, estressado, não é difícil acontecer um acidente, né? E esse acidente, às vezes, por mais simples que seja, e como essa doença, apesar de a grande maioria dos contaminados evoluindo de maneira moderada ou leve, quando ela vem de maneira grave, ela realmente é grave. Não é uma coisa muito, vamos dizer assim, tranquila nem de se observar. É muito agressiva, é muito rápida, é muito fácil de infectar e leva realmente ao êxito letal de uma maneira absolutamente veloz. Nós nem temos como saber ainda por que essa velocidade é tão grande e difere de todas as outras que nós já observamos ao longo dos tempos. Não sei se respondi tudo, mas se tiver alguma dúvida em relação aos nossos EPIs, nós podemos conversar. Nós temos ainda os aventais, temos ainda as nossas galochas ou botas impermeáveis, são para momentos de maior intimidade ainda com o paciente, como realização de banhos, trocas de curativo, intubação, que é um momento em que principalmente o anestesista se coloca de uma maneira de risco altíssimo, talvez o maior dos riscos, seja nesse momento, e o momento de intubação é um momento extremamente crítico. Nós vemos pacientes que têm uma saturação normal no momento, porém com o pulmão muito acometido, como já está muito também dito e espalhado pela mídia, aqueles famosos pulmões em vidro fosco, em que o paciente, a sua saturação, que é a quantidade de oxigênio que está dentro do seu sangue, ela cai de 80 para 30 em alguns segundos. Se o anestesista não for muito rápido, muito tranquilo, muito frio nessa hora, o paciente morre. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser muito preciso, porque se ele também cometer algum acidente, ele também vai se contaminar. Então, nós temos dado a eles total segurança nesse sentido, o que não retira o estresse, o que não retira realmente o quadro de desequilíbrios emocionais que nós temos passado, mas que nós, graças a Deus, por estarmos numa universidade, nós temos fatores colaborativos e corporativos que nos ajudam muito. Obrigado, professor. E, mais uma vez, passando para a Ivete. Ivete, eu queria que você comentasse para nós a questão do reuso da máscara N95, né? Nós já tivemos oportunidade de conversar outras vezes sobre isso, né? Parece que foi regulamentado pela Anvisa, pelo Corém, e está sendo a prática no Hospital das Clínicas da reutilização devido a essa dificuldade de aquisição de máscaras, né? E também quais são as garantias ou de que forma o Corém tem recomendado a produção ou verificado a produção própria de máscaras, como o professor José Garcia nos falou, que o próprio HC tem produzido máscaras, acho que do modelo cirúrgico, pelo que eu entendi, né? As máscaras mais simples, né? E também outras unidades da UFG têm produzido essas máscaras. Como é que o Corém vê essas duas questões, a produção própria de máscaras, já que o momento é difícil de adquisição, e a reutilização da N95? Ivete, seu microfone está desligado. Eu costumo dizer para alguns colegas, onde a gente passa aí com a fiscalização, ou em outras lives, que a gente participa do conselho, né, representando o conselho, que nós que temos a possibilidade de estar atuando num hospital universitário, seja ele o Hospital das Clínicas de Goiânia, ou das outras universidades, nós temos uma condição plena de segurança do ponto de vista de que ali estão as sumidades, as pessoas que mais conhecem de segurança do paciente, mais conhecem de processos de infecção e contaminação e tudo mais. Então, nos dá uma segurança do ponto de vista de que as medidas a serem tomadas ali são medidas que devem estar balizadas em todo o conhecimento acumulado dessa área da saúde, né? Então, nós recebemos várias denúncias do Hospital das Clínicas em relação às máscaras. Determinamos uma fiscalização, a fiscalização nossa ficou por 2 dias aí no hospital,
fiscalizou todos os setores, em todas as unidades, checou o estoque, tudo aquilo que está recomendado pelas normativas do Conselho Federal para a gente ver nesse momento de Covid. Nós temos diretrizes específicas para a fiscalização nesse período. Então, o que é que nós identificamos? Boa parte, o professor já falou aí, que o hospital tinha um estoque suficiente, tinha todos os tipos de EPIs necessários para cada um dos momentos. E o que a gente tem colocado dentro das nossas discussões, das nossas conversas, é que o que é que os nossos colegas precisam, o que é que nós precisamos, de uma maneira geral e especificamente aí no hospital. Acho que primeiro assim, é o teor da informação. O que eu estou usando de forma adequada, que é aquela questão que eu falei, que o conhecimento nesse momento é uma arma poderosa, né? Aqueles equipamentos de proteção que me são fornecidos são os equipamentos adequados para aquele tipo de atividade que eu estou exercendo? Sim ou não? E por quê? Então, eu acho que aí a Comissão de Controle de Infecção do Hospital, o SESMIT do hospital, deve clarear o máximo possível, o máximo de transparência possível das informações que detenham, para que eu que estou indo trabalhar tenha segurança do que eu estou utilizando. Então, isso é muito importante. O que é que nós observamos? Que as máscaras que estão feitas aí com o SMS, né, que é esse TNT de gramatura diferenciada, não é o TNT que a gente usa normalmente, ele é um tecido recomendado para máscara, né, equivalente à máscara cirúrgica. Ele tem a possibilidade e a gramatura de filtragem, para a filtragem que dá essa segurança. Checamos isso junto com a vigilância sanitária, né, porque foi nos dito assim, está reutilizando. Depois já nos esclareceram, não. É o que um estoque que o hospital tinha, ou que ele adquiriu posteriormente, e que está fazendo essas máscaras. Então, as máscaras que são feitas aí, que chegou até o conhecimento do Conselho, e que têm sido utilizadas de acordo com o ambiente onde é necessário utilizar, nós não vimos nenhum problema para elas serem utilizadas dentro dessa especificação. As máscaras na N95, uma que foi nos encaminhada, porque ela ergonomicamente não cobria a face da forma como deveria ser coberta, pegando nariz, boca, né? E cobrindo essa região onde a gente vai expelindo os aerossóis e as gotículas e tudo mais. Nós pedimos um parecer da Vigilância Sanitária de Goiânia para que ergonomicamente que avaliasse aquela máscara. A especificação que vem da fabricação é uma especificação que condiz com aquilo que tem na Anvisa. O que é que nós pedimos para observar? A ergonomia da máscara, para ver se ela se adapta ou não à face das pessoas. Porque outras dificuldades em relação a esse tipo de material nós não vimos. Do ponto de vista de filtragem, etc., não houve nenhum tipo de vamos dizer assim, inconsistência nessas máscaras, né? Então, em relação a essa questão, eu acho que nós não temos um protocolo específico do Conselho, porque a recomendação do Conselho Federal é que a gente use os protocolos da Anvisa e do Ministério da Saúde. Então, a gente recorre a eles todas as vezes que a gente tem dúvida ou que a gente precisa clarear. E nós temos também a relação institucional com a vigilância sanitária do município, onde é quem a gente recorre para, que é quem tem condições técnicas de verificar essas inconsistências, é a vigilância sanitária. A gente tem recorrido aos colegas lá formalmente, é óbvio, né, uma consulta formal do Conselho para uma outra instituição, e temos dessa máscara N95, a gente está aguardando o parecer, e quanto às demais, nós não vimos nenhuma, não tivemos informação de nenhuma inconsistência que impossibilitasse ou colocasse em risco a utilização. O que nós precisamos é aquilo que eu já ressaltei várias vezes: aprender a usar o equipamento correto, na hora correta, da forma correta, né? A enfermagem sabe muito disso, a gente aprende isso lá no início do curso, quando a gente aprende a lidar com a medicação, né? Os certos todos que a gente tem que observar
quando a gente vai administrar uma medicação. No uso do EPI, também tem os certos, os corretos que a gente tem que verificar para essa utilização. Quanto ao reuso da máscara N95, também já foi recomendado pela Anvisa e a gente acompanha esse mesmo protocolo. Tem instituições que o reuso é de 30 dias, né? E que a gente tem buscado acompanhar se nessas instituições, onde é indicado esse reuso tão prolongado, se está havendo ou não afastamentos, adoecimentos indicativos de adoecimento por contaminação. Nós temos buscado acompanhar. E como é que a gente busca? Pelas informações que o responsável técnico tem que fornecer ao conselho e por aqueles afastamentos que devem ser notificados no observatório do conselho. Né? Qualquer funcionário, qualquer profissional de enfermagem foi afastado com suspeita ou confirmação, por favor, entra no site do Corém ou no site do Conselho Federal, vai lá, Observatório de Enfermagem, e notifique seu afastamento. Você está ajudando a gente ter estatística de afastamento daquele local que você trabalha. Inclusive, para poder a gente averiguar se o que está acontecendo lá está ou não coerente com o que está sendo informado, com o que está sendo publicado, com o que, né, as dúvidas que a gente, porventura, tenha. Então, esse reuso, ele pode ser feito, sim. Agora, ele tem que ser feito de forma adequada. O professor também já falou aí, né, qual é o protocolo do Hospital das Clínicas. Não é um protocolo que é seguido por vários hospitais aqui de Goiânia. De fato, algumas dificuldades nas organizações sociais e nos hospitais particulares, muito a ver com esse controle da reutilização. Tem hospitais que estão reutilizando com outros protocolos de reuso por uma esterilização, né, por infravermelho, também está autorizado, foi verificado pela Anvisa, tem um engenheiro, né, que acompanha toda essa esterilização, o único hospital em Goiânia que a gente identificou que está fazendo isso, e está tendo também todo esse acompanhamento. Né? E aí, o que a gente tem dito para os colegas e para as outras entidades? Nós temos a responsabilidade, enquanto conselho, pelo exercício profissional, né, alargado para a proteção do profissional, principalmente nesse momento de pandemia. Todas as vezes que nós precisamos de ter um parecer técnico acerca de um equipamento ou de um insumo, né, a gente tem que buscar também os órgãos que têm responsabilidade por isso, porque tecnicamente eu não tenho dentro do conselho um corpo de profissionais que possam avaliar, por exemplo, a filtragem de uma máscara cirúrgica ou de uma máscara N95. Eu vou recorrer à instituição pública que tem, né, a capacidade técnica e a competência de fazer isso. Aí a gente recorre à vigilância sanitária para buscar esses pareceres e a gente poder informar aos colegas. Né? E, por último, em relação a isso, eu tenho um recomendado por onde a gente passa, que a informação acerca do uso, né, de equipamentos, sejam eles do mais simples ao mais complexo dentro dessa cadeia, né, de trabalho com situações muitas vezes novas para nós mesmos, né, que a gente tenha condição de ter a informação clara e objetiva. As informações elas precisam ser minuciosas, mas não prolixas, né? Para que eu me sinta segura. A gente tem medo de morrer, gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo imenso de morrer. Os meus amigos todos sabem. Eu digo para eles, se vocês souberem que eu vou morrer, não me contam que eu vou morrer de véspera, só de medo, né? Então é objetivo esse medo, essa ansiedade, essa angústia, esse pânico. Você deparar com situações que você não resolve, que você pode ser acometida e estar naquela mesma situação da pessoa que você está cuidando. Então isso é muito difícil da gente lidar. Então, nós temos que acolher o medo dos colegas que estão na linha de frente. Temos que respeitá-los por estar passando por essa dificuldade. E como é que a gente vai ajudar a eles a superar esse medo? É com a informação correta, precisa, clara, objetiva, que ele passe a confiar na informação que você está dando. É com o conhecimento, a oferta massiva de conhecimento. E está sendo feito assim por causa disso, disso e disso.
Você vai evitar a contaminação em você, levar para sua família, para os seus amigos, para outro ambiente, da mesma, por isso, isso e isso. Então, esse rol de procedimentos novos e estressantes nos dá dúvida sempre. Às vezes você tem que repetir inúmeras vezes para que a gente possa ter, né, enquanto trabalhador e trabalhadora, a certeza de que e a segurança daquilo que a gente está fazendo, né? Então, o Hospital das Clínicas, para mim, é um exemplo de como tem uma CCIH que funciona, porque o que nós vemos por aí, é CCIH escrita no papel, pregada na parede. Então, se dirige a CCIH, colega. Quem está na CCIH é o seu colega, né? É a pessoa que está ali com o mesmo patrão, o mesmo vínculo que você, né? Diferente dos hospitais particulares, que às vezes você nem consegue ter acesso. Colega, eu estou com essa dificuldade, essa dúvida. Tire sua dúvida, não guarde ela, não leve para casa, não leve para o seu momento de estresse. Tire imediatamente com o colega, né? Converse com o SESMIT, né? E também os colegas, tenho feito esse apelo aos colegas que trabalham nessas áreas, que estão sempre assoberbados nesse momento, mas que, né, vejam, tenham esse olhar de empatia para quem está lá com muito medo de enfrentar o desconhecido que é né, essa doença, esse vírus, esse momento muito peculiar que a gente está vivendo. Então, temos tido esse cuidado, temos tido essa forma de lidar e dizemos que a máscara cirúrgica é descartável, usou durante aquele período, né, geralmente é o período de 3 horas, 4 horas, 6 horas, não sei, depende do ambiente que você está trabalhando, né? Usou. Eu tenho dúvida de quantas horas eu devo ficar com ela. Vai lá na CCIH e conversa. Vai na sua supervisora e conversa. Quem está supervisionando? Quem está dirigindo? Quem está coordenando é responsável pela vida de todos. Por quê? Porque nós estamos diretamente ligados à nossa responsabilidade hierárquica, né? Tire suas dúvidas, converse, esclareça, busque mais informações e informações fidedignas. Porque o que tem surgido de fake news em relação a máscaras, a orientações erradas, né, a tudo. Né? O mundo do fake news está na saúde e nós estamos, inclusive, numa campanha internacional que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais estão assumindo de combate ao fake news na saúde, porque tem prejudicado demais, né, aos encaminhamentos, ao andamento correto de diversas situações. E para finalizar essa conversa, nós fizemos um vídeo do Conselho Regional de Enfermagem, 8 dicas de como você manter-se, né, com mais segurança no seu ambiente de trabalho. Assistam, é um vídeo pequeno daquele de 30 segundos, né, onde a gente recomenda você não andar mais cheio de bolsas, papéis, caixas, né? Leve, se possível, uma sacola descartável com seu material. E que você não fique circulando em diversas enfermarias, que você não se aglomere no local do café, né? Você cuide bem da sua marca, dos seus EPIs. Enfim, são 8 dicas rápidas, mas não use caneta coletiva, tenha a sua caneta. São 8 dicas rápidas, simples, que tem feito um sucesso nacionalmente esse vídeo nosso. E a gente fez ele assim, aqui, né, fazendo parte de uma série de materiais de orientação que a gente tem feito para os colegas, e quando eu pus para circular no grupo do Conselho Federal para acesso aos outros coréns, de imediato uma colega de um corém grande do sul do país me respondeu que eles estavam naquele dia enterrando 2 técnicos de enfermagem que tinham morrido por Covid, estava todo mundo assim num estado de profunda dor em razão disso, eram os dois primeiros óbitos do estado de profissionais de enfermagem, e que estes colegas, quando foi fazer o estudo retrospectivo da contaminação, eles se contaminaram no refeitório, no cafezinho. Né? Porque eles não eram de covidário, eles não eram de UTI, eram de outros ambientes do hospital, né, em 2 diferentes ambientes, e acabaram se contaminando com os colegas que vinham desses outros ambientes, né,
Enfim, uma situação extremamente dolorosa por você se sentir responsável pela contaminação de um colega que vai a óbito. Então, colegas, se cuidem, cuidem bastante de vocês, cuidem bastante dos seus colegas, né? Cuidem bastante de quem está ao seu redor, da sua família, dos seus amigos. Vamos fortalecer essa campanha de perdurar o isolamento social. A gente precisa ainda estar, né, com pouca circulação do vírus, porque o impacto da circulação desenfreada do vírus, ele responde imediatamente nos serviços, e somos nós, profissionais de saúde, que estamos lá nos serviços. É isso aí. Ok, Ivete, muito obrigado. Importantes dicas que você nos passou agora, informações, né? E também não é só você que tem medo de morrer, não, Ivete. Todos nós aqui temos medo de morrer. E os profissionais da saúde. A mais medrosa sou eu. E os profissionais da saúde que estão na linha de frente têm toda a nossa admiração e respeito, né? E consideração por estarem enfrentando esse monstro que é esse vírus aí. Minúsculo, porém um monstro que, como o professor José Garcia mesmo alertou, quando ele vem na forma mais agressiva, né, ele tem um grau de letalidade muito grande, e a gente nunca vai saber de que forma ele pode nos atingir, né? E já indo então para a nossa conclusão da nossa live, né, eu queria aqui fazer uma cobrança pública, se o professor José Garcia permitir, que o sindicato encaminhou um ofício com algumas reivindicações dos trabalhadores, né, e que ainda não tivemos a resposta. Muitas delas já foram respondidas aqui na live pelo professor, mas queria que o professor depois providenciasse a resposta para a gente dar divulgação para a categoria dessas reivindicações. São 7 pontos, alguns deles o senhor já falou aqui na live, né? Outros ainda não foi comentado. E aí já pediria para passar a palavra para o senhor já fazer as suas considerações finais, para a gente encerrando a live de hoje, que eu acho que foi muito positiva, muito importante para todos nós da categoria. Professor. Fernando, eu gostaria de agradecer também. Eu estou muito feliz de ter participado de uma live com uma qualidade de informação tão boa como essa. Eu gostaria de dizer e de reforçar um último posicionamento que a Ivete colocou, que é sobre a questão da informação. Eu também, nos primeiros momentos em que fui chamado para falar sobre o assunto, em momentos que poucas pessoas estavam querendo falar, porque realmente é difícil você falar de uma coisa que você não tem segurança, tem dúvidas, mas 2 coisas são muito importantes nesses momentos. Em primeiro lugar, a tranquilidade. Eu sei que é difícil, Ivete, mas a tranquilidade salva mais do que o desespero. Mas o ser humano é uma entidade, é um ente extremamente sensível, né? Senão não seria o nosso cérebro o nosso órgão mais importante. Então, é muito difícil, por mais que se diga, controlá-los de fato. É fácil falar, né? Uma coisa muito importante que eu acho, Beth e Fernando, que nesse momento faz a diferença nessa pandemia, é o momento que nós estamos vivendo e ajuda em muito o combate e, na verdade, que vai nos levar à vitória. Nós estamos num momento em que a informação nunca foi tão fácil, nunca foi tão rápida e nunca foi tão eficiente, tanto quanto o vírus nesse momento. Ele tem essas mesmas características, mas nós temos essa outra arma, que é a informação. Em tempos passados, a informação era muito mais lenta. Chegava-se a pandemia, a endemia, a epidemia, e muito tempo depois tinha-se informação mais completa, mais detalhada e mais propagada entre toda a população. Hoje não, hoje nós temos, aconteceu na China um dia, no mesmo dia à noite a gente está sabendo aqui com detalhes, e o que vai acontecendo vai sendo transmitido para todos nós, leigos ou profissionais da área de saúde. Isso é muito importante, porque dá essa capacidade para a população em geral de pensar, de raciocinar sobre o problema, de também procurar e ajudar nas soluções. Agora, você tocou num outro ponto que é exatamente o câncer da informação, que é a fake news. A fake news, ela é destrutiva. Nesse momento que nós temos facilidade de repassar e distribuir mensagens e informações técnicas, científicas, muito bem elaboradas, também tem-se muita facilidade de passar
as que são inverdades, né? Tanto que eu nunca tinha entendido em termos sociológicos e filosóficos, o pessoal falava muito que nós vivíamos o tempo da pós-verdade. Eu falei, mas que pós-verdade? Não existe pós-verdade, é da mentira ou da verdade. Mas realmente a gente vê que tem uma pós-verdade, que são histórias muito bem elaboradas, muito bem contadas, muito bem detalhadas e que são absolutamente alevosias, invenções, quimeras que estão na cabeça de pessoas que simplesmente por terem essa facilidade de informar e por uma série de outras razões que eu não quero nem discutir aqui, porque senão levaríamos um a outro, seria um outro mote até para um debate, para uma live, mas que realmente deve ser muito cuidadoso. Hoje, inclusive, nós tivemos reações muito violentas contra aqueles que estão lutando contra as fake news, né? Eles estão sendo assodados, eles estão sendo ameaçados, não enfrentem, deixem as fake news porque elas são liberdade de expressão. Não, elas não são liberdade de expressão, elas são crimes que têm que ser combatidos e que têm que ser realmente, principalmente, sobrepostos pela informação real, por órgãos sérios, por lives como essa, por pessoas que realmente são formadores de opinião e que estão aí diante de órgãos competentes, importantes, e que podem ajudar na propagação da verdade, que nós sabemos que é entre aspas, até a verdade científica muda, mas a verdade para aquele momento do que realmente se sabe, naquilo que realmente se acredita e que acha-se que é o melhor, e como o Ivete diz, por quê? Por quais evidências, por quais estudos e quais experiências e testes realizados. As hipóteses precisam ser testadas e, uma vez testadas, os resultados precisam ser repassados. E hoje em dia está muito fácil. As pessoas já incriminam, julgam e condenam muito rapidamente, fazendo definições e até prescrevendo. Eu falei há pouco dia para o Edivar também que a prescrição por leigos no país ela é muito comum, ela não é nova, né? No meu tempo de vida, eu lembro do final da década de 60, começo de 70, vários anúncios, né, de celebridades fazendo prescrições nos órgãos de comunicação, principalmente televisão e rádio, de remédios até milagrosos em determinadas situações. Então, no Brasil, eu acho que no mundo isso deve acontecer com alguma frequência em alguns países onde talvez haja essa má fé, né, e má intenção e as pessoas então, não acreditem em prescrições por quem não é profissional de saúde, não acreditem em orientações de quem não é profissional de saúde, busquem a informação das melhores fontes possíveis, que isso hoje é uma dádiva que nós temos, as fontes estão aí, as fontes estão presentes e podem ser acessadas pela maioria das pessoas, ou por alguém, pelo menos, que você conheça, que pode te ajudar, né? Hoje é muito fácil você ter noção da verdade científica, pelo menos daquele momento, e que será, sem dúvida, o melhor estágio do que é possível fazer contra qualquer mal que possa advir contra nós, seres humanos, seja ele infeccioso, seja ele, enfim, agressivo, de violência, de não adaptação, enfim, de qualquer situação em que realmente nos exponham a perigos e a riscos. Não a fake news, contra fake news, procure informar-se. Nós tentamos informar o máximo possível. Sabemos que, por mais que se informe, deveríamos estar informando mais, deveríamos estar conversando mais, porque essa é a diferença da nossa era, do nosso momento, da época em que estamos vivendo. Essa é a grande diferença das outras pandemias que nós vivemos. É a capacidade que nós temos de nos comunicar absolutamente e rapidamente. Então, ninguém fica, e quando a gente fica tenso, eu até passo a mão de maneira inadequada no rosto. Não façam isso. Isso é inadequado, apesar de estar limpando o tempo inteiro com álcool gel aqui. Nós cometemos falhas em muitos momentos, porque o ser humano é falível, né? E essa falibilidade é que nos leva a ter medo, como a Ivete colocou. O medo é um dos fatores, inclusive, da evolução que nos permitiu chegar até aqui, viu, Ivete? Tem umas doenças aí que não dão, que tiram o medo total da pessoa. Os trabalhos mostram que, geralmente, essas pessoas que não têm medo nenhum, elas acabam a vida entre 18 e 19 anos no pronto-socorro de qualquer cidade, vítimas de algum trauma muito intenso pela falta total de medo. Então, o medo é um fator protetor
nós precisamos apenas saber lidar com ele, controlar. Quando o desconhecido é maior ainda. Em relação, Fernando, ao que você colocou sobre as certificações, muitas delas já foram repassadas para vocês. Talvez eu não lembre se tinha uma de alimentação que nós estávamos esperando da EBSER, que vinha até o momento, nós estávamos reivindicando para que a gente pudesse liberar alimentação para as pessoas que assim o quisessem dentro do hospital, né, com a própria nossa fornecedora. Ontem chegou a informação de que lá o nosso chefe general liberou, não haverá problema para os funcionários da EBSER. Isso também poderá, por analogia, que já não vem sendo um problema, mas estamos sob risco, sobre o tempo inteiro, a navalha de Ockham querendo nos cortar o tempo inteiro por análise de auditorias do TCU, das controladorias, que acham que estava havendo duplo pagamento, para funcionários que já têm a complementação da alimentação, e a gente ainda fornecer alimentação. Mas nesse momento de pandemia, nesse momento de risco, nesse momento que é diferencial, as interpretações, inclusive, dos riscos e das normas, das normativas, das regras, precisam ser também revistas e reanalisadas para que a gente possa ter segurança e menos medo, como a Ivete falou, e menos estresse e menos adoecimento desse batalhão que fica de frente nessa luta, né? Não há como entender e vencer uma luta como essa sem os trabalhadores da saúde. Isso é óbvio. É como você querer construir um prédio sem os trabalhadores da área da construção civil. Ele não vai subir. A mesma coisa, se você querer vencer uma pandemia, ela não vai acontecer sem os profissionais da saúde. É um momento de valorização, é um momento de respeito à nossa classe como um todo, é um momento em que nós precisamos resgatá-lo em vários momentos, porque também nós sabemos que, além das fake news, a nossa memória é curta, né? Passado, às vezes, momentos de muito constrangimento e muita luta, elas, às vezes, são esquecidas. Então, é importante que nós lutamos em órgãos que representam nós, profissionais da área de saúde, que estamos aí constantemente defendendo a nossa categoria, estejamos sempre à frente para relembrar momentos como esse, de que não é só no momento, quer dizer, não é só na hora da crise que a gente tem que rezar, né? Não é só no desespero que a gente tem que chamar o profissional de saúde. Ele o tempo inteiro está sendo um garantidor da situação e da regulação da saúde da sociedade como um todo, em todos os momentos, sejam eles pandêmicos ou não. As outras, Fernando, nós vamos mandar para você escrito, com detalhes, mas acredito que nenhuma deixará de ser cumprida, exceto, eu não lembro todas agora, aquelas em que as regras ainda não nos permitirem cumprir ou que elas sejam impedidas por órgãos maiores. Mas estamos na luta juntos para que possam ser vencidas essas barreiras e que a gente possa atender a todas as reivindicações. Porque não há como pensar, não há que se pensar que alguém tem interesse, que alguém não se proteja de maneira integral, não tenha uma condição de trabalho adequada, não seja da maneira mais conspícua, da maneira mais robusta possível, protegida na sua situação como trabalhador, seja ele da saúde ou não. Né? É importantíssimo isso. Isso é o crescente do nosso processo civilizatório. Né? O mundo está caminhando cada vez mais para esse lado e nós estamos realmente, eu acredito que, apesar de todas essas dificuldades, evoluindo no sentido de sermos mais civilizados, de termos mais respeito uns pelos outros, de considerarmos e de valorizarmos cada vez mais a vida humana, que realmente não tem nem nada que possa ser comparável ou igualável ou, enfim, precificável quando se fala em questão de vida humana e de saúde humana. Tá? Muito obrigado a todos e foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento de tanta valorização do diálogo, da conversa, da explicação, do entendimento do que realmente está acontecendo. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação e também pela notícia boa que o senhor nos trouxe aí, que a EBSER autorizou a refeição dos profissionais que estão lidando com o Covid. Isso era uma das nossas reivindicações e aguardo aí a resposta das restantes. E já passo para a Ivete, então, para suas considerações finais, já agradecendo também a presença e a participação da Ivete do Corém Goiás.
Nós é que agradecemos essa oportunidade da gente estar conversando especificamente com esse público nosso do Hospital das Clínicas e da Universidade Federal, compartilhar uma live com o diretor do Hospital das Clínicas é muito importante para nós, enquanto entidade de classe. São poucos os gestores que se dispõem a conversar, ter uma conversa saudável, né, respeitosa, onde a gente está aqui colocando as nossas verdades, né, para contrapor, inclusive, as pós-verdades, não é mesmo, professor? São poucos os gestores que se dispõem a isso, e nós agradecemos essa oportunidade que a iniciativa do CINT nos permitiu. Então, Fernando, nossos cumprimentos e agradecimentos a toda a direção do CINT por essa iniciativa tão importante. Os nossos cumprimentos aos colegas do HC, né, que tem sido, assim, exemplo para os demais profissionais de saúde do nosso estado. O HC é um hospital que tem grandes nomes da enfermagem, né, e das outras áreas também, mas eu falo especificamente da enfermagem. Tem um corpo de profissionais com mestrado e doutorado exemplar. Em lugar nenhum do estado de Goiás nós temos um corpo técnico com tamanha capacidade. Meus cumprimentos respeitosos aos colegas e os colegas da CCIH, do Hospital das Clínicas, que têm feito um trabalho brilhante. A gente acompanha, porque chega no Corém as demandas e a gente se reporta, né, aos colegas. Então, temos tido respostas de todas as demandas que a gente encaminha, e o trato muito respeitoso com as ações e aquilo que a gente solicita. E são profissionais extremamente capacitados. Eles sabem da responsabilidade que eles têm em proteger, né, todo o corpo clínico do Hospital das Clínicas, todos os profissionais, e também, né, assegurar aí todas as questões que são previstas pela CCIH para a segurança da atenção à saúde aí dentro, né, atendimento aos pacientes e tudo mais. E dizer que nós, profissionais da saúde, nós temos, assim, ficado muito honrados com as homenagens que a gente tem, né, sido prestigiados nesse momento da pandemia, né? A sociedade tem reconhecido o valor do trabalho dos profissionais de saúde, dos profissionais de enfermagem. Nós ficamos envaidecidos, mas nós também lembramos que nós queremos objetividade nessa valorização. Nós queremos o reconhecimento profissional no pós-pandemia também. A enfermagem tem bandeiras históricas. Eu tenho 40 anos de enfermagem, né? Me formei em 1980, estou aqui na lida e temos bandeiras desde aquela época, de jornada de 30 horas, de piso salarial, de condições dignas de trabalho, de condições de descanso, de repouso nos locais de trabalho. Então, a gente estou aproveitando aqui para falar, porque é o que a gente tem falado em todos os outros espaços que a gente tem buscado levar a mensagem do Conselho Regional de Enfermagem e das demais entidades da enfermagem pelo estado de Goiás. Nós queremos esse reconhecimento por parte dos parlamentares, das autoridades, dos gestores, para que a gente possa, de fato, fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é exercer a nossa profissão com dignidade, em condições de fazer isso cada vez mais e melhor. Então, essa valorização que a gente está tendo, né, nesse momento, que ela, né, se expanda para o pós-pandemia por esse reconhecimento. A gente tem vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, onde a gente tem buscado garantir a insalubridade para aquelas instituições que ainda não reconhecem a importância da insalubridade neste momento, para permitir ao profissional que ele não ande no ônibus, que ele possa pegar um Uber, que ele possa pôr gasolina no seu carro para sair, se transitar, né, e se deslocar do local de trabalho para a sua casa e vice-versa. Enfim, há várias demandas que ele tem que promoveriam, se houvesse esse recurso, melhores condições dele trabalhar. E temos outros projetos de lei também. Todas essas bandeiras nossas, elas estão evidenciadas nesse momento, e a gente está aproveitando.
não da pandemia, mas aproveitando o momento em que nós estamos em evidência para lembrá-los que a gente tem 20 anos, 30 anos com esses projetos lá e que eles podem nos ajudar a tramitar mais rapidamente. Aos gestores locais, né, dos serviços por onde a gente passa, a gente tem reforçado essa necessidade de melhorar as condições estruturais de trabalho para a enfermagem, de melhorar as condições objetivas dos insumos para que a gente possa fazer também do nosso trabalho aquilo que reflita em qualidade da assistência de enfermagem. No mais, Fernando, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de bater o papo aí com vocês. Nos colocamos à disposição, o plenário do Conselho Regional de Enfermagem, eu em particular, e um grande abraço a todo mundo, que a gente continue se cuidando e continuamos alimentando essa possibilidade de proteção de todos e que a gente não caia nas alevosias dos fake news, etc. e tal, e principalmente que a gente esteja alerta, mas muito alerta, para as propagandas enganosas que têm sido feitas pelo governo federal, na pessoa do presidente da República, de achar que a gente não está passando por uma pandemia, de achar que morrer mais um tanto de gente não significa nada, que adoecer mais um tanto de profissionais de saúde não significa nada. Significa muito, sim. São vidas que se perdem e que a gente não resgata. E que nós estamos vivendo, sim, uma grave crise sanitária no Brasil. E precisamos de respeito, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, para poder enfrentarmos isso e sair dessa pandemia melhores. Porque eu também cultivo a expectativa de que o mundo será melhor nesse pós-pandemia. Porque ela está evidenciando que não adianta classe social, poder econômico, credo, cor, raça, nada disso supera a virulência dessa pandemia e que todos nós podemos sucumbir. Então, que a empatia seja a palavra de ordem para todos e que a gente possa ter compaixão por todo o universo para a gente ser pessoas melhores desse pós-pandemia e cultivar uma terra e um mundo melhor para todos, mais igualitário, com mais justiça, com mais solidariedade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. Muito obrigado, Ivete, muito obrigado, professor Garcia. Sim, professor. Posso fazer um pedido? Sim, claro. Tem muita gente no chat, muita gente falando, perguntando. Eu queria que depois você passasse todas aquelas que foram referendadas para nós, para que a gente pudesse tentar responder pessoalmente, porque a gente sabe que nesse tempo exíguo não é possível. Então, se você puder depois imprimi-las ou de alguma maneira nos repassar, nós vamos olhar com cuidado cada uma das colocações para que a gente possa estar melhorando mais ainda o nosso processo aqui de administração dessa pandemia. Tá, joia, professor. Vamos fazer isso sim. E também agradecer a participação dos internautas, tiveram várias intervenções, várias sugestões, e já notamos aqui fazer uma live sobre insalubridade, essa questão da insalubridade, e também com a CCH do Hospital das Clínicas, iremos programar. A próxima quinta já está programada com a gestão do IFG, que parte da nossa base do sindical é do Instituto Federal de Goiás, e teremos já uma live programada com gestores do Instituto Federal de Goiás. Mas, posteriormente, iremos tratar dessa insalubridade e também executar uma com a CCH. E, para fechar aqui mesmo nossa live de hoje, dizer esse finalzinho que a Ivete falou, que a gente tem que na verdade, nesse espírito de combater a pós-verdade, Ivete, temos que salientar e reforçar sempre, que o governo atual que está aí foi eleito justamente para combater o serviço público e os servidores públicos. Eles estão executando uma série de medidas e o que foi aprovado ontem, que foi a PLP 39, que congela nossos salários e nossas progressões pelos próximos 18 meses, é só um pequeno exemplo de que esse governo tem feito em relação à categoria dos servidores públicos como um todo, e agora não fez distinção nem do pessoal da saúde, que foi vetado o artigo que ele excluía o pessoal da saúde e excluía também os profissionais da educação. Então, a gente está vendo aí
qual é o efeito do nosso voto em 2018? A gente está sofrendo agora, e a população no Brasil também está sofrendo agora, por conta de uma má escolha eleitoral feita em 2018. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Ô, Fernando, eu Sim. também quero 30 segundos. Sim, não, é que eu me esqueci durante a fala de pedir desculpas pelo mau exemplo que eu dei aqui durante todo o momento, com a mão no rosto. É que eu tenho uma rinite alérgica que se exacerba quando começa o frio. Estou aqui toda de casaco. E por várias vezes levei a mão ao rosto e o doutor Zé Garcia ressaltou isso, né? Da gente não. Um dos cuidados que a gente deve ter é evitar, né? Fora do trabalho, do local de trabalho ou no local de trabalho, levar a mão ao rosto, principalmente próximo à boca, nariz e olhos, é um dos cuidados essenciais aí. Mas estou aqui também com o meu, com o meu álcool gel toda hora passando, o álcool 70 também líquido, tendo muito cuidado. Cuidem-se. Obrigada. Isso aí, Ivete. Todos nós cuidando de todos nós, né? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. E na próxima quinta, às 14 horas, estaremos aqui em outra live sobre o IFG, com a gestão do IFG. Muito obrigado, viu?